Fala galerinha, tudo bem, tudo jóia? Sejam bem-vindos aqui à nossa live de boteco de terça-feira. Deixa eu colocar os meus fones aqui, porque andaram reclamando do meu áudio, tá? Reclamaram do meu áudio, dizendo que o meu áudio estava ruim, captação. Deixa eu ver se vai melhorar. Show de bola, show de bolas, estamos aqui. Deixa eu ver a minha iluminação, vamos diminuir um pouquinho a iluminação. Também reclamaram da minha luz que estava estourada. Vamos ver se melhora assim. Deixando só um fundinho, beleza? O pessoal tá entrando. Vamos lá, o professor Sérgio já sinalizou a sua entrada. Deixa eu visualizar. Show de bola. O pessoal tá entrando. Aguardando. Professor Sérgio, eu acho estranho. E aí, Sérgio, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, cara? Tudo certinho? Estamos aí. Tudo, professor. Sejam bem-vindos. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Minha voz tá boa? Tá, eu lhe escuto bem. A luz tá muito estourada, tá fraca? Não, tá boa. Tá boa? Tá boa. Uhum. Aí, ó. Dá mais uma. Não, agora estourou. Eu tô ajustando. A gente tá muito tecnológico. Tá muito fresco, né? Não, mas é que tu sabe que depois o editor começa a me incomodar. Ah, o teu áudio tá estourado. Ah, a tua luz ficou ruim. Senão você me ferra. Não sei o quê. Aí então eu já tô acostumando a coordenar tudo isso antes. Senão depois ele me xinga. Hoje eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu tô na cozinha. Show. E como é um sobrado, então tem o quarto tá no andar de cima e a internet também tá lá. E esse tal desse entendi. 5G que pega 5 metros né? É só ali no quarto mesmo, você saiu para fora, já não pega mais, né? Exato. Já não pega mais. Exato, então eu tô no 4G aqui. Vamos ver se tiver qualquer problema. A gente dá uma olhada nisso aí. Mas se tiver qualquer problema, num segundo eu mudo pro quarto lá, né? Tá. Aqui tá mais confortável, né? Tá perto da geladeira para pegar alguma coisa? Ah, não. Você vai passar vontade agora. Aí, pessoal, sejam bem-vindos. O professor Sérgio já está online conosco. Como todo mundo... Como todo morador do Sul, tem que ter o que no inverno? Um vinho. Pinhão, cara! Pinhão. Mas daí assim, ó, morador do Sul em Curitiba. Paraná consome mais pinhão do que a gente aqui, cara. Aqui o pessoal da Serra Gaúcha ali, o pessoal de Caxias, o pessoal de Bento acaba comendo mais pinhão. Mas sim, o Sul é campeão para pinhão. Eu quando vou dar aula no Paraná, geralmente tem até no café da manhã dos hotéis, tem pinhão e coisa. E esse aqui foi eu que plantei ainda por cima. Opa, temos agora um professor botânico. Tem árvores. Eu não posso falar diferente, porque eu tenho aqui nos fundos da minha casa, quando a gente construiu ela aqui, faz 4 anos isso, nós plantamos 5 árvores frutíferas. Então, no finalzinho da casa, tem um limão siciliano, tem bergamota pocã, tem laranja de suco, bergamota comum e laranja de umbigo. Então tem lá, as arvorezinhas estão crescendo. Já colhemos frutos, já. Olha aí. Show de bola. Pessoal, então, já aquecemos a nossa live de boteco. Estamos aqui com o professor Sérgio, que é doutor, pesquisador, professor, atleta. Que mais, professor? Comedor de pinhão. Comedor de pinhão. Então, essa última aí é o que dá o ponto-chave do negócio. Porque a pessoa que sabe apreciar o pinhão, ele tem, sem dúvida nenhuma,
um paladar diferenciado de muitas pessoas, né? Então o pessoal cozinha aí pinhão com carne, pinhão com um monte de coisa, né, professor? Pastel de pinhão em Curitiba. Olha aí. Quando vocês vierem a Curitiba, vai no mercado municipal, lá tem pastel de pinhão. Outra coisa muito bacana é a sopa de pinhão, que é muito boa também. Isso aí deve ser legal também. Tá? Bacana, e eu faço vou fazer. Um arroz com pinhão também não fica ruim. O pessoal fala muito bem também do arroz com pinhão, sem dúvida nenhuma. Galera, então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Nós já passamos aí 5 minutinhos iniciais, que a gente bate aquele papo, conversa um pouquinho a respeito de algumas coisas, troca uma ideia, tá? E a gente vai começar a nossa live. Alguém já perguntou ali qual é o tema da live. O tema da live, geralmente os temas da live de boteco, elas começam com uma breve apresentação do meu convidado. Então a gente conversa um pouquinho, até para que vocês conheçam o convidado, até para que vocês se aproximem da pessoa que está aqui comigo batendo esse papo. Mas como vocês sabem, a live de boteco, ela tem uma característica muito específica, que é um bate-papo sem pressão. É um bate-papo de mesa de boteco. Lá toma um vinho, toma uma cerveja, aqui toma um vinho, toma uma cerveja, a gente dá risada, a gente fala de coisa científica, a gente fala de coisa séria, mas com o comprometimento da mesa de bar. Então a gente vai brincar um pouquinho, vai conversar um pouquinho, até porque as redes sociais, elas nos limitam algumas coisas, elas permitem que a gente exponha algumas coisas, alguns pontos, mas ela nos limita à profundidade de determinados assuntos. Até porque alguns assuntos precisam de alguns outros recursos, como, por exemplo, um quadro branco, como, por exemplo, a leitura prévia de um material, ou até mesmo a exposição de alguns slides. Então a ideia aqui é a gente poder conversar um pouquinho, trocar uma ideia e a gente ir se conhecendo de forma geral. É uma maneira de entretenimento para vocês, uma maneira que vocês têm de também ocupar um pouco esse tempo na quarentena e a gente também poder contribuir na vida científica profissional e na diversão de vocês um pouquinho. Professor Sérgio, vamos começar a nossa bateria de conversa aí. Só uma coisa. Pois não. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí aquelas pessoas que estão assistindo, que me seguem, mas não seguem esse cara aqui, ó. Por favor, siga esse homem aí, tá? Façam o mesmo. É só você entrar no perfil dele, que você vai, não vou eu explicar muita coisa. Vai lá, segue, você vai entender. Por que obviamente, eu não recomendo todo mundo, tá? Esse aí eu recomendo, tá? Poxa, fiquei... dr.andrelopes. @dr.andrelopes. Simples assim. Vai lá, segue, acabou a conversa. Sérgio, muito obrigado. Eu faço a mesma colocação para os meus seguidores. Um dos motivos das nossas lives e dessas lives aqui que eu faço é não trazer qualquer pessoa para falar conosco aqui, para conversar. Até porque a ideia é que eu não traga um pesquisador de alto nível e traga uma pessoa que não tenha o mesmo nível de conversação, de entendimento das coisas, para a gente manter uma linha de raciocínio. Então, assim, para lembrar, a gente já teve aqui a live de boteco com a Jureci, a gente já teve live de boteco com o professor Antônio Carlos Gomes, a gente já teve live de boteco aqui com o professor Álvaro Henrique de Oliveira, agora a gente está tendo aqui, a gente teve com a Bárbara Capitânio, que é uma excelente pesquisadora na área de odontologia esportiva. Agora nós estamos tendo com o professor Sérgio, a gente vai ter com outros pesquisadores também. Então a nossa ideia é poder aproximar, eu conversava hoje com o Sérgio a respeito disso, ele me xinga quando eu chamo ele de professor Sérgio, ou senão quando eu chamo de senhor, ele fica bravo comigo, não me chama de senhor. Aí eu disse assim, cara, o que é que tu enxerga desse todo, assim? Ele falou, André, eu acho o seguinte, a gente ficou muito tempo longe das redes sociais, fazendo um trabalho importantíssimo, não se tira o mérito disso, importantíssimo, que é o de pesquisa, é de fazer ciência, e nós publicamos esses artigos em determinadas revistas, jornais, periódicos, e essas revistas e periódicos são lidos muitas vezes por 100, 150, 200 pessoas que são pares. O que quando eu quero dizer pares? São pessoas que também são doutores, também são mestres, também são da área da ciência de forma geral.
E eu enxergo, o Sérgio, falando para mim, eu enxergo que nós, como pesquisadores, podemos fazer um trabalho mais amplo socialmente, traduzindo um pouco essa ciência para a parte prática e desenvolvendo mais. E eu gostei dessa frase, eu gosto dessa pegada, assim, até por isso que o Sérgio está aqui, desenvolvendo mais a consciência científica na população. Cara, eu acho que isso pode parecer assim, uma coisa meio clichê de pesquisador, mas não é. É a importância que a gente tem em desenvolver a consciência, a personalidade, o caráter científico da população é fundamental para que a gente se desenvolva como sociedade. Isso é muito importante. E é por isso que o Sérgio está aqui, por ser esse cara focado nisso, direcionado para isso. E eu tenho certeza que será uma live edificante, uma live muito bacana. Entrou agora o Djalma Runner aqui, que é meu aluno de pós-graduação. É um cara que tem grupo de corrida, fica na live. O professor Sérgio, ele tem um profundo conhecimento amplo em várias áreas do treinamento, mas ele segue uma linha bem bacana nessa parte aeróbia e com certeza vai ajudar bastante a gente. Mas antes de eu ficar falando muita coisa, Sérgio, por favor, como é que você chegou na educação física? Conta um pouquinho para nós. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que, para o pessoal que está assistindo aí, que nós não somos melhores que vocês, tá? Nunca. A gente simplesmente, alguns de nós aí somos mais velhos, tá? E a gente fez uma opção de ler, escrever, Perfeito. pesquisar, tá? Mas isso não nos faz melhores do que as pessoas que estão lá na academia, correto? Não. Então, isso tem que ser bem entendido, porque nós não somos mais inteligentes que vocês, tá? A gente que a gente dedique muitas horas à pesquisa, ao ensino, mas isso não significa muita coisa, né? É apenas uma área de trabalho, correto? E, Perfeito. obviamente, a gente optou... Eu fui atleta, né? Quer dizer, o pessoal fala, mas você parou de correr? Eu falei assim, nunca, né? Então, e eu postei, eu acho que foi hoje, né? Ontem, não me lembro, sobre o que é melhor, caminhada ou corrida. Eu falei, eu vi esse post, muito bacana. Não tem exercício melhor ou pior, correto? O importante, né, é que as pessoas façam exercício. Mas, então, por que eu fui um corredor? Porque, na verdade, o meu técnico era um professor de escola e ele, por interesse, convidou aí 200, 300 moleques aí para correr. E existe um componente genético interessante, né? A tua luz pifou. Mas... Não, eu desliguei o monitor. Tem que suar. Mas o que acontece é o seguinte, existe um componente genético, como eu estou falando, e eu fui sobrando, né? E as coisas eram mais fáceis para mim. Nos outros esportes que eu tentei basquete, eu tentei judô. Já pensou eu lutando judô? Era uma gracinha, né? Era só um esqueleto, né? E fui tentando, eu sempre gostei de atividade física, e de repente eu me encontrei, né? Foi o que sobrou para mim, e deu certo, né? A gente conseguiu aí ser campeão brasileiro várias vezes, participou de campeonato pan-americano, foi muito legal, né? Quer dizer, o esporte, eu posso dizer para você que marcou a minha vida, entendeu? Se você pratica um esporte, se os seus filhos praticarem esporte, a vida deles vai mudar e eu tenho certeza que é para melhor. Então, foi o caso que aconteceu no meu caso, que aconteceu comigo, né? A gente foi ligando as coisas, né? E de repente, quando eu percebi, eu estava indo para os Estados Unidos fazer mestrado sem bolsa, sem nada. Falei, vamos lá. Que ano era isso, Sérgio?
Olha, faz tempo, né? Faz bastante tempo, né? Então, eu tinha moto, eu tinha apartamento. Falei, vai tudo, né? Vambora. E fomos lá. E foram anos extremamente difíceis, principalmente no início, né? Mas, na sequência, eu já consegui uma bolsa da Universidade de Pittsburgh para fazer mestrado lá, né? Depois de 6 meses. E, na sequência, um ano depois, veio mais uma bolsa da CAPES. Então, eu tinha uma bolsa dos Estados Unidos e uma bolsa da CAPES. Aí, meu amigo, foi um passeio o resto, né? Aí deu para comer carne. Aí deu para comer carne. Se bem que os americanos nunca vão entender o que é comer carne, né? Sim. Entendeu? Os americanos e alguns lugares até mesmo do Brasil, né? Porque nós que somos do Sul acabamos tendo uma relação um pouquinho diferente com a carne, né? Carne. Vamos explicar para o pessoal o que é carne? Por favor. Como é que faz um churrasco e tal. Por favor. Estão convidados, é só chegar aqui em casa. Ali no final, no fundo ali tem um espaço para churrasqueira ali. E ele é todo fechado por causa do frio que está começando. E a gente faz aquela carnezinha, ela é vermelha por dentro, né? E a gente costuma falar que ela está sangrando, mas não é sangue aquilo lá, né? Que interessante. Mas tudo bem. Aquilo é suco. E tem que estar vermelhinha por dentro. E aí sim você tem... E não pode passar muito tempero também. Ou seja, o pessoal do sul não come carne temperada, tá? E no espeto, pelo amor de Deus, não dá, né? Ó, quer dizer, tem umas churrascarias no Rio que eles fazem no espeto, fica muito bom. Mas os melhores é na grelha mesmo. Aqui a gente usa muito o espeto e começou a se tornar mais comum agora a grelha, até por uma questão de proximidade com a Argentina, Uruguai, que usa muito a parrilha, né? Sim. Então acaba usando a grelha ali, que também é muito bacana de fazer, é bem bom. Aliás, eu estive no Uruguai e a parrilhada lá... É fantástica. Não sei gostou? Não. Não gostou? Eu gostei. Porque eles põem muitos miúdos ali, muita coisa. Tá. Isso aí, tem aqueles, os chichones eu passo, isso que é ubre de vaca eu não vou, o intestino lá também eu não gosto muito, não vou. Então agora o assado de tiras e o vazio vale, né? Daí, aí beleza. Aí é outro departamento. Né? Show de bola. E com Sérgio, o Taná? Taná uruguaio, né? Com bastante tanino. Eu vou também no Malbec argentino também, eu gosto bastante. Sérgio, nós vamos organizar, depois que passar essa pandemia, talvez a gente possa organizar a live de boteco presencial. Vamos levar, quem sabe, esse evento. Porque assim, imagina só, eu já tenho no card, eu tenho o Antônio Carlos Gomes, eu tenho você, eu tenho o Álvaro Reichert de Oliveira, eu tenho já a Bárbara Capitani, eu tenho a Jureci. Cara, aqui eu já estou fechando um evento já. A gente já faz um evento presencial, né, com transmissão ao vivo também. Ia ser muito legal ver vocês ao vivo, palestrando, mostrando os trabalhos de vocês. Seria muito, muito bacana. Deixa eu falar uma coisa. Pois não. Não é puxa-saquismo, não. Eu sou fã desse Álvaro aí, que você está mencionando. Vai no canal dele no YouTube e fiquem deliciados com a aula que esse cara dá. Tecnologicamente ele não é dos melhores, mas conteúdo aqui, ó, é sensacional. Manda muito, né? O Álvaro foi meu orientador, né? De especialização, mestrado e doutorado. Então, a gente abriu o canal do YouTube dele, eu já tinha aberto o meu canal, já estava com as coisas online, e aí ele me pediu, André, tu me ajuda a montar o canal? Como é que eu faço? Cara, você faz assim, monta as aulas assim. Aí ele fez um curso que eu indiquei para ele fazer, que é o Chora PPT, para ajudar a desenvolver as aulas e coisa lá, com uma pegada um pouco mais modernizada. E o canal dele é um sucesso, sem dúvida nenhuma. A última vez que eu vi, estavam quase 40 aulas, assim, de altíssima qualidade, uma pós-graduação ali. Esse que é o ponto. Não é
não é um blogueiro, é um professor de alto padrão dando aula para você. Vai lá assistir. Depois Sem dúvida nenhuma. Você coloca Deixa, o canal dele. aqui no vídeo, sem dúvida, todas essas lives, Sérgio, que a gente grava aqui, que a gente faz, elas são gravadas e depois elas vão pro meu canal do YouTube, tá? A gente edita elas. Então, assim, já tá a do Antônio Carlos, já foi pro ar, já a do Álvaro tá na fila pra ir, aí depois vai a sua. E aí fica lá no meu canal e lá embaixo vai todos os contatos do pessoal para seguir, para orientar, que a gente usa o canal também pro pessoal que não tá tendo oportunidade de assistir agora também poder rever lá a série, né, a série documentada das lives de boteco. Sérgio, me diz... Só para terminar. Então, eu estava nos Estados Unidos, correto? Então eu entrei no mestrado em fisiologia do exercício, tá? E como eu tinha que fazer várias disciplinas fora do meu departamento, porque lá a carga horária é pesadíssima, tá? E eu falei assim, eu acho que eu vou fazer na saúde pública, tá? Então, eu emendei em outro mestrado em saúde pública. Poxa, que bacana. E nós tínhamos uma quantidade muito grande de disciplinas de estatística também. Se eu não me engano, eu fiz 12 disciplinas de estatística. 12 disciplinas, tá? E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eles chamam de minor, que é como se fosse uma especialização. Então tinha 2 de ANOVA, 2 de regressão, 2 de como desenvolver um survey, né, um questionário. E foi fazendo, quando você vê, você está com mais um negocinho. E mais uma habilidade na cinta. E, quer dizer, eu estava estudando, né, fazer o quê? Vou ficar por aí, né? E depois eu concluí o doutorado. Na conclusão do doutorado, né, eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil, consegui uma bolsa de pós-doutor, não de pós-doutor, de recém-doutor? Qualquer coisa assim, do CNPq, e vim para a UFPR. E na primeira vaga de concurso que abriu, eu prestei concurso e passei, né? Show de bola. Tive sorte. Hoje a situação está bem diferente. Né? Bem diferente. Bem diferente, muita gente competente, tá? A concorrência altíssima, com nível de publicação absurdamente alto. E lutamos, né? Foi uma luta conseguir a pós-graduação, né? O mestrado, doutorado, né? Fiz um projeto, inclusive alguns profissionais da época, consultores da CAPES, né, dizendo, pois eu sei que é bacana ter pós-graduação, é uma vaidade. Eu falei, o governo brasileiro gastou $100 mil na minha formação, mais ou menos. E você quer que eu volte para o Brasil e não dê aula em pós-graduação? Tá maluco, né? Seria um desperdício, né? É uma obrigação a gente abrir. E houve bastante resistência, porque os professores, na verdade, naquela época, eles não queriam que as aulas, né, eles queriam que a gente desse aula na graduação, e ainda tem isso, né? Ainda tem aquele conceito de que o que é importante é a aula na graduação. Gente, eu dou todas as minhas aulas na graduação, inclusive estou cobrando a universidade para a gente voltar para o EAD, né? Que é um absurdo uma universidade estar parada, né? Sendo que as universidades privadas não pararam, né? Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto assim, deixar um pouco explicada algumas coisas. Todos os níveis de formação, eles são importantes no desenvolvimento de uma sociedade, desde lá da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, do nível de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, todos eles são. O que o Sérgio está dizendo é o seguinte, que é possível contribuir mais forte
um doutor para níveis de pós-graduação. Então, um PhD, por exemplo, ao formar mestres e doutores, ele consegue transferir mais, ser extraído, ser espremido mais o conhecimento dele que tem. Não que a graduação não seja importante, não, pelo contrário. De modo algum. A graduação ela é extremamente importante, e quando a gente vai para a universidade, teoricamente, né, tanto as particulares quanto as públicas, elas são baseadas em 3 pilares, né? Então a gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa e a gente tem a extensão. A extensão geralmente está voltada para o atendimento da comunidade, o ensino compete tanto a parte de graduação, especializações de forma geral, pós-graduação, e a pesquisa é o desenvolvimento do conhecimento, que a gente chama de pesquisa, mas é bem a parte científica mesmo, né? A gente às vezes fala, o Sérgio é pesquisador, o André é pesquisador, e eu até postei essa semana que existe uma diferença muito bem grande. Muito bom esse post aí, por sinal. Existe uma diferença bem grande entre o pesquisador e o cientista, né? Então, porque assim, nós temos muitos pesquisadores e que desenvolvem, de certa forma, papéis importantes no processo, mas o pesquisador, o doutor, o PhD, ele gera conhecimento novo. Ele é o cara que vai buscar coisas que ainda não estão completamente explicadas ou nem foram estudadas ainda. Então ele é um gerador de conhecimento novo de forma geral. E esse papel é muito importante nas sociedades. No Brasil, isso ainda está engatinhando. Em sociedades um pouco mais desenvolvidas, a gente tem nas próprias universidades particulares, privadas, o cargo de cientista. Você é contratado para fazer ciência 40 horas. Você nem chega na graduação. Você vai lá, tem um laboratório, você faz a sua ciência, você recebe incentivos, muitas vezes você traz incentivos para dentro da universidade, que também é uma coisa diferente no Brasil ainda. A gente comentou isso com o Álvaro. Para quem não assistiu a live do Álvaro, ela vai estar no canal do YouTube em breve. A do Antônio Carlos Gomes já está no canal. Eu não abro mão de dar aula na graduação. Simples assim. Simples. É a minha paixão, correto? Eu entro muito ligado, entro no 220 na graduação. Você falou em pesquisa, a gente faz um pouco de pesquisa também, e sobre a pesquisa eu quero dizer o seguinte: nós, no Brasil, fazemos chover. Sim. Tá? Porque se você pegar quanto custou os nossos equipamentos e quantos artigos a gente publicou... Se pagaram há muito tempo. Se pagaram muito. Se você vai Eu vejo, por exemplo, colegas meus falando assim, nossa, eu estive no laboratório tal dos Estados Unidos e o laboratório é maravilhoso. Daí eu falo assim para ele, muito bem, então divida quanto custou esse laboratório pelo número de artigos que eles têm publicado, você vai ver que é pior que a gente. Entendeu? A gente ganha desses caras. Né? Eu tenho um ponto que até da nossa legal. Isso, não, assim, eu tenho um ponto a respeito disso, que eu acho que seria interessante a gente levantar essa discussão, que é até uma estatística que vem que o Brasil, nos últimos... Eu tô tomando uma cervejinha, professor, ó. Eu tô tomando essa aqui, ó. Colorado de Ribeirão Preto. Boa, sensacional. Boa de tomar, levezinha, bem tranquilo. Tô tomando ela aqui no meu copo. Vou fazer um merchan, ó. O copo da Stanley, muito legal, conserva o gelo por bastante tempo, é muito bom. Dupla parede, tem vácuo no meio, bem bacana. Beijo, Nelson, diretor-geral aí do Sul da Stanley, que me deu esse copo de presente. Então, assim, cara, eu tenho uma análise estatística a respeito disso. Tem um copinho aí também, dupla parede. É bom, esses copinhos são maravilhosos. São demais. E assim, os últimos 10 anos, o Brasil aumentou de maneira bem, bem importante as publicações, né? Então, se a gente pegar e acompanhar os últimos 10, 15 anos, o número de artigos publicados tem crescido bastante no território nacional. Mas também, em contrapartida, o número de trabalhos citados, relacionados, para o pessoal que está em casa entender, não adianta muito a gente publicar um artigo se a gente não é lido, e se quando é lido, esse artigo não é usado
para servir como ciência para a próxima leva de artigos, ser utilizado como produção de conteúdo propriamente dito, né? É a mesma coisa assim, eu vou lá e escrevo no meu blog, e aí as pessoas leem o meu blog, mas dizem assim, poxa, esse texto não funcionou muito, não é muito legal, eu não vou encaminhar para os meus amigos, eu não vou citar esse material, eu não vou usar esse material na minha vida prática. É mais ou menos... Sérgio, o que tu acha a respeito desse cenário? Bom, o que não é citado é lixo. Simples assim. Entendeu? Resumindo, eu já produzi alguma quantidade de lixo por aí. Tá? Todos nós. Deixar bem claro, todos nós. Se pegar, por exemplo, o meu currículo, que é bem menor em termos científicos do que do Sérgio, né? Se pegasse, tem coisas que são fases da vida. Você tem fase que você produz coisas que hoje eu digo assim, bom, eu produziria diferente se eu tivesse a cabeça de hoje. Claro. E, na verdade, produzir mais ou menos é uma questão de antiguidade, né? Eu sou um pouco mais velho que você. Tô nesse... Não muito, Sérgio. Não muito mais. Eu tenho 41 anos, Sérgio. Sou um cara eu tenho 43. Viu só, então, tá bem. Não acredite em tudo que eu falo, hein? Esse é o princípio básico. Não acredite no que os pesquisadores falam, eles mentem. Eu já vou dizer o seguinte, ó, isso é princípio básico da ciência. Nullius in verba, tá lá no brasão da Sociedade Real Britânica, nas palavras de ninguém. Não é sobre o que você acredita, pensa ou qualquer outra coisa. É sobre o que você pode provar, meu amigo. Se você não pode provar, é papo de boteco, não tem outro esquema. E reparem o seguinte, vocês aí que estão assistindo, e o professor aí também, e eu também eu tenho que falar isso no espelho toda vez. Não confie no resultado de pesquisa. Eu gosto muito de um técnico aí do Sul, que eu gosto muito dele, o Renato Gaúcho. Renatão. Gente fina da melhor qualidade. E ele fala sempre uma coisa, né, nas oportunidades que a gente teve junto, ele falava assim, confie desconfiando. Né? O que significa isso? Você não pode confiar em nada que você lê, entendeu? É por isso que existem artigos científicos, é por isso que existem meta-análises, é por isso que existem estudos guarda-chuva, umbrella, né? Que são a meta-análise das meta-análises, né? E a gente vê, por exemplo, algumas meta-análises aí que são lixo. São muito mal feitas. Muito mal feitas. Lixo. Tem artigos que eu, né, sem querer falar mal da revista Journal of Stand Condition Research, que são lixo. São artigos de mestrado. Né? O que é artigo de mestrado? É um artigo que você coletou dados por 1 mês, 2 meses, né? E você pegou pessoas previamente sedentárias ou pouco treinadas e aplicou um método, né? O seu método, se existisse um método de treinamento. E aí você tem resultados até que, né, que se você caminhar, você aumenta a tua flexibilidade, força e aptidão cardiorrespiratória se você tiver uma população. Mas, Sérgio, né? isso não é reflexo também de um boom do pós-graduação? Porque, assim, nós tivemos um crescimento grande também. Sim. No mundo. Sim. Existe lixo publicado em várias línguas e vindos de vários países. Isso é fato. Mas, assim, a gente falando de Brasil, né? Houve um crescimento estrondoso no investimento para a abertura de cursos de pós-graduação, da Universidade Federal vir e colocar mais gente estudando. Isso é muito legal, isso é muito bacana. O acesso à informação, ótimo, tudo certo. Mas isso também fez com que muitos pesquisadores pouco experientes, com poucos recursos, começassem a desenvolver pesquisas que acabaram sendo pouco contundentes, pouco organizadas, gerando uma massa de dados, que gerou uma massa de artigos, que foi enviado para uma massa de revistas que muitas vezes não tem muitos critérios, né? Então você tem revista lá que está afim de... Tem revista que manda e-mail
o Sérgio deve receber bem mais do que eu, pedindo o artigo, pelo amor de Deus, me manda um artigo que a gente quer fechar lá a nossa edição para publicar. E muitas vezes esses artigos que são publicados, eles são teoricamente revisados aos pares, né? Teoricamente, o que é uma revisão aos pares? Tem um editor, o editor pega lá e recebe um artigo, e esse artigo chegou na mão do editor e diz, vou mandar para o André e vou mandar para o Sérgio. Só que eu e o Sérgio, a gente não se conversa, recebe o artigo, e a gente vai ler e vai dar um parecer. Esse artigo é bom, esse artigo é ruim, esse artigo tem problema aqui, não tem problema. Se o problema for grave, a gente nega. Se o problema não for grave, pode consertar, a gente faz considerações e o cara reajusta. E assim a gente vai levando a coisa toda. Só que como cresceu muito o número de revistas que tem essa necessidade de artigos, começa a faltar o André e o Sérgio, ou seja, os revisores. Porque é um serviço completamente voluntário. A gente não existe um pagamento para um revisor. E aí esse revisor passa a fazer aquilo ali, tem que fazer, etc. Mas ele muitas vezes não é muito experiente naquilo. E ele deixa passar situações gravíssimas, né? Ou recebe pressão do editor, ou recebe pressão da revista para aceitar o artigo propriamente dito. Ou o editor passa sobre o parecer do revisor e aceita mesmo assim. Então você tem um monte de problema dentro desse contexto. E o que o Sérgio está dizendo houve um boom de mestrados, um boom de doutorados, as pessoas visam e imaginam o mestrado e doutorado de uma forma e que na realidade é completamente diferente, porque você faz uma aproximação na ciência, você aprende a fazer ciência, e toda vez que você está aprendendo algo, existe uma probabilidade de erro maior. Não quer dizer que depois que você fez mestrado e doutorado, você não vai errar. Isso acontece, claro que erra horrores. Mas, teoricamente, você erra menos do que quando você está aprendendo no mestrado. Tanto que o doutorado você passa a enxergar coisas diferentes e passa a errar menos. E quando você sai do doutorado, você erra menos. Mas, quando ele fala que são trabalhos de mestrado, ele quer dizer o seguinte, são trabalhos de pessoas que estão aprendendo a desenvolver pesquisa. E todo o processo de aprendizagem abre lacunas, né? Sem dúvida nenhuma. E outro ponto interessante é o seguinte, por exemplo, a gente, no meu caso, a gente tem alunos de mestrado e doutorado, né, trabalhando para a gente, então você chega num ponto que você não sabe, não se lembra mais como mexe no analisador de gases, por exemplo. Entendeu? Se você falar assim, entendi assim. Né? Se você falar assim para mim, Sérgio, faz um teste de VO2 lá, eu vou ter que começar a pensar. Sem dúvida alguma. Peraí, a calibração. Né? A calibração, muda o equipamento, sabe, o software atualiza. Tem um monte de coisa que influencia nisso, né, cara? É complicadíssimo. Quer dizer, então você sabe. Você sabe da estatística, você sabe. Os princípios todos, claro. Né? Mas a parte mais manual da coisa, você começa a se afastar dela, né? E é por isso que existe o trabalho de equipe, né? Sim. É impossível. Nós estamos aí com a Edina, por exemplo, tá aqui, ó, né? Tá ali, ó. E a gente fez uma coleta de dados bastante interessante sobre atividade física, aspectos nutricionais e psicológicos aqui na população, né, com um grande número de pessoas participando. E é uma equipe de 15 pessoas, entendeu? E como é que faz para botar essa galera no artigo depois? Não, veja bem, aí a gente divide, tá? A gente divide e fala assim, esse pedaço aqui é teu, esse pedaço é teu, e rachou os grupos lá, né? No primeiro todo mundo trabalhou e depois a gente se reúne no Zoom ali, faz aquela videoconversa lá e vamos trabalhar. E tem um grupo trabalhando no comitê de ética, né? Tem um grupo trabalhando pro projeto da CAPES, tem outro, quer dizer, aquela correria toda, né, no sentido de fazer a coisa acontecer. Então sem não dúvida. Falar assim, eu sou um pesquisador, não. Na verdade, sempre é grupo. Você é apenas uma pessoa que está tentando, você nunca teve aquela liderança, aquele espírito de liderança, você aprendeu fazendo.
Entendeu? Não tem jeito. Se é o mais velho, é você que vai tocar o negócio ali, não tem jeito, né? E se não fosse aqueles alunos que passam a noite inteira acordado, né? Estressados, porque eles brigam lá com o comitê de ética, e o comitê de ética não está nem aí com eles, e eu não quero nem saber. Eu falo assim, a tua deadline, né? Teu tempo limite é amanhã. Se vira. Te vira. E aí é assim que sai a coisa. Entendeu? É assim no Brasil, assim nos Estados Unidos, assim na Europa. É pressão. Sem pressão a coisa não anda mesmo, né? Mas eu diria para você que o aluno brasileiro é muito diferente do aluno americano. Positivamente, tá? né? Oh, meu Deus do céu. Positivamente. Isso é impressionante. Porque, assim, geralmente a gente reclama da galera, mas é positivo. Geralmente o aluno brasileiro é mais dedicado, trabalhador, aqueles que se propõem a fazer. Nos Estados Unidos, eu chegava no laboratório às 7h30, tá? E que horário que eu saía? Depois que o meu chefe saísse. Nunca antes. Simples. Essa é a minha regra de vida. E tinha que fazer o quê? Eu tinha que trocar a lâmpada. Sim, faz tudo. Limpar o chão, né? Lógico, trocar a lixeira, né? fazer tudo. Que tinha o pessoal da limpeza e tal, mas ninguém limpava debaixo da esteira, ninguém limpava aquele cantinho, né? Não, você chega no laboratório, tá o descarpate lotado. Porra, você tem que esvaziar, não tem o que fazer. Você vai chamar alguém para fazer esse negócio? Não. Acabou. É você que vai fazer. Exato. E o que acontecia? O pessoal, os americanos chegavam lá correndo e saíam correndo. E a gente ia ficando. E o chefe, né? Chega no momento que o meu chefe, né, ele falou assim, olha, você vai ser o gerentão do laboratório. Começa, né, a valorizar essa participação. Não, porque você não sai de lá, entendeu? Só sobrou você mesmo. É você e você. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho, de realmente de ficar lá, de se dedicar, é muito difícil de uma população que está acostumada a trabalhar das 9 às 4 da tarde, mais ou menos, né? Na Inglaterra era assim também. A galera chegava às 9, saía às 4. Eu achava engraçado isso, mas tudo bem, né? Aqui no Brasil a gente chegava às 6, chegava em casa às 8 e já tava pensando em voltar já. Às vezes até brincava. Porra, é mais fácil alguns dias dormir no laboratório do que ir para casa. Não vale a pena. Agora, tem uma população que ganha da gente. Duas, aliás. Os chineses e os japoneses. Não? Os indianos. Indiano trabalha bem para japonês. Mas chinês Chineses, eu ia para a biblioteca de manhã, né? Naquela época a internet estava começando, né? Eu ia para a biblioteca de manhã, tava o chinesinho no mesmo lugarzinho lá, você voltava na hora do meio-dia, ele estava no mesmo lugar e no final da tarde estava no mesmo lugar. Ou seja, não dá para ganhar. Trabalhando. O cara lê, escreve, lê e acabou. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que viver a vida também, né? Então, tem que ter outras... Você tem que tomar o seu vinho, você tem que ter um hobby, né? Meu hobby é fotografia, não sei se você sabe. Não sabia, show de bola, legal. Então você vai lá, Sérgio Gregório, foto, com PH, tá? Que legal, vou olhar. E daí você vai falar assim, mas esse filho da puta tinha que ser biólogo, né? Mas... Legal, tô dando umas fotos, show. Então. Sérgio, me diz uma coisa, dentro desse contexto, assim, de pesquisa, hoje quais são as tuas linhas de pesquisa, assim? O que você está trabalhando mais em termos de linha? Bom, os anos vão se passando, correto? E, na verdade, você vai trabalhando com pessoas diferentes e os seus alunos acabam te influenciando às vezes. Tá? Sem dúvida. Então, eu sempre tive muito interesse no futebol,
né? E aí eu fui mudando um pouco, né? E muito dessa mudança foi por influência do meu orientador, que estudava aspectos psicofisiológicos, né? E a gente foi entrando nos aspectos psicofisiológicos. O meu trabalho de doutoramento foi com corredores, não tinha nada a ver, a predição de performance, um assunto que me interessa hoje em dia muito, né? E a gente foi saindo dos fatores, fui saindo do futebol para os fatores psicofisiológicos, e eu tive a sorte de ter alguns alunos que eram fora de série. Por exemplo, o Hassan, que hoje está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Cleverton, que estava na Federal de Petrolina e voltou agora para o Sul, o Cosme, que é professor da Universidade de Pavia, ou seja, foi um time ali, a Maressa, que está na Federal na UTFPR aqui em Curitiba, ou seja, foi um grupo ali que eram pessoas fora da curva, e que realmente todos eles estão empregados em boas universidades porque eram pessoas diferentes. E a gente, nesse período, ficou muito forte nos aspectos psicofisiológicos. E, ultimamente, eu tenho voltado aí para as raízes, né, nos últimos 5 anos, para a corrida de rua, que é um negócio, a corrida de forma geral, que sempre me interessou, né, que sempre foi minha paixão. Eu saí dali e eu me senti assim, com necessidade de dar um retorno para esse pessoal, né, porque a gente vê algumas coisas que precisavam evoluir na questão do treinamento, de indicadores fisiológicos, né, e aquela questão. A parte de avaliação, toda a parte de prática mesmo, né? Com certeza. Por exemplo, nós temos uma tradição de fazer testes de consumo máximo de oxigênio. Tá? E ele é um teste, cá entre nós dois aqui, né? Para você, nós dois e mais um monte de gente que está aí. Estamos com uma média de 60 nos assistindo. Então, obrigado, gente, vocês estarem aí com a gente, tá? Ter essa nos aguentando. Aguenta mais um pouquinho, tá? Então, não é hoje você faz um teste de VO2, né? Que custa, o meu equipamento custa aí mais de R$200 mil, né? O que tu tem? Tem um MGC ou o que tem aí? Nós temos o Cosmed. O Cosmed, né? K4B2. Então, você não precisa saber se o VO2 máximo, nem predizer ele. Ponto. Nenhuma equipe de futebol, por exemplo, do mundo, que tem dinheiro, todo o dinheiro do planeta, fica fazendo teste de VO2 em ninguém. Então, esse é um conceito que veio da medicina esportiva, lá atrás, de 30 a 40 anos atrás, onde se fazia ainda determinação de intensidade de treino pelo percentual do VO2. Tá? Beleza. Passou. Deixa. Percentual do VO2, percentual da frequência cardíaca máxima, percentual da frequência cardíaca de reserva eram excepcionais nos anos 80 e 90. Passou, nós temos que ir para frente, né? Hoje, sem dúvida nenhuma para corredores, eu diria que a velocidade crítica é o melhor parâmetro. E eu tenho um aluno de doutorado espetacular, tá? Que a gente começou a desenvolver um teste para determinar a velocidade crítica, para predizer a velocidade crítica. Então, olha só, nós levamos os corredores para a pista, obviamente fizemos todos os testes, eram 10 testes diferentes, 10 visitas ao laboratório, imagina só. E 3 dessas visitas, o pessoal ia para a pista, tá? Fazer 3 tiros, 1.200, 2.400, 3.600. Daí regressão, velocidade crítica. Beleza. Daí,
a gente desenvolveu um teste, tá? Que eu via o pessoal na esteira correndo numa velocidade. Eu pedi várias vezes para o pessoal falar assim: corre aí numa velocidade que você entenda como forte. E o pessoal caía sempre na mesma velocidade. Eu falei, isso tem coisa aí. E daí nós desenvolvemos um teste que eu chamei de T10, onde a pessoa, sem saber qual é a velocidade da esteira, ele tem a liberdade para aumentar ou diminuir, mas ele não vê a velocidade. E nos primeiros 5 minutos ele pode manipular isso aí. E daí ele tem que ficar 5 minutos, tá? 5 minutos. Quem tiver interesse, o Djalma, nós vamos falar sobre isso depois, tá? Mas 5 minutos no 5 ao 10, ele mantém aquela última velocidade que ele conseguiu. Que ele escolheu. Que ele escolheu. Que ele botou ali. Quando faltam 30 segundos, eu falo assim, faltam 30 segundos, tá? Faz o ajuste final aí. Se quer aumentar ou diminuir? Resultado. A correlação entre o resultado da pista e o resultado da esteira é 0,96. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Então, mas eu não estou pensando só nos corredores. Eu estou pensando no obeso. Eu estou pensando, peraí, se eu pedir para o obeso fazer um teste submáximo, onde ele autodetermina um esforço e eu conseguir uma velocidade que é similar ao MLSS, gol de placa. Entendeu? E é isso que a gente está... Quer dizer, isso é o tema de outro doutoramento. Né? Eu tenho umas coisas. Tu falaste sobre respostas psicofisiológicas, etc. Tem uma pesquisadora, eu não vou recordar o nome dela, eu sou péssimo para gravar autor, cara. Eu tenho bloqueio para isso. Mas depois eu posso te mandar esse trabalho dela, que é um trabalho de percepção de esforço. E ela traz umas ideias a respeito de que talvez o estado físico das pessoas, o estado fisiológico momentâneo das pessoas possam interferir na percepção do ambiente. Por exemplo, o cara que é obeso, ele não percebe o quanto ele come. O cara que é sedentário, ele acha que tudo é difícil para fazer. Se você tem que caminhar 5 quilômetros, horrível. Ele acha que 5 quilômetros é um absurdo. E aí, conforme ele vai melhorando a capacidade física, conforme ele vai melhorando a composição corporal dele, essas percepções, elas mudam. E isso é muito louco, muito interessante de se pesquisar, né? Eu tenho um TCC que a gente fez no tempo de graduação, em 2014, que a gente fez um estudinho desse, assim, até para brincar com essas ideias dela, dessa pesquisadora, onde a gente pegou pessoas que ambas eram sedentárias, mas que umas eram eutróficas, outras tinham sobrepeso, obesidade, e a gente pediu para elas verificarem a distância que elas acreditavam que existia entre os cones. Então a gente colocava 3 distâncias lá, iguais para os 2 grupos, e as pessoas diziam, esse primeiro cone aqui tem tanto de distância, e a gente botou 30, 50 e 100 metros. E aí a pessoa chegava lá individualmente, com a pesquisadora, no caso a aluna, e ela dizia, não, eu acho que daqui até lá, até 30, que ela não sabia que era 30, ela dizia, eu acho que tem 25, acho que tem 27, acho que tem... E todas as pessoas que eram sedentárias, porém obesas, superestimavam as distâncias. E aí a gente colocou elas para fazer as distâncias. Beleza, agora você deu as distâncias, eu quero que você percorra na velocidade que você achar que tem que percorrer. Todas as pessoas obesas também percorreram numa velocidade significativamente menor do que as pessoas que eram eutróficas e sedentárias. Então, em algum momento, ser eutrófico ou ser obeso distorce as distâncias, pelo menos, ou a percepção de esforço. A percepção de esforço ela é afetada por muitos fatores. Nós publicamos um artigo na Medicine Inside Sports Exercise, 2011, onde nós mostramos o seguinte, que existe diferença entre correr na pista, lá fora, e na esteira. Quer dizer, então, se existe essa diferença de percepção, todo o resto muda, né? O teu nível de aptidão física, a tua idade, sexo, tudo é diferente. Então,
nós temos um mar de possibilidades, né? De dados que podem... E de qualidade, porque, na verdade, tudo isso implica em como você vai prescrever treinamento depois. Sem dúvida nenhuma. E esse é um ponto muito bacana, porque às vezes as pessoas assim, mas o que me interessa saber o nível de percepção, o nível, a velocidade crítica, coisa do gênero. Não, isso tudo muda as estratégias de contato que o profissional vai ter com o cara que está precisando fazer exercício. Daqui a pouco, se esse cara obeso, ele percebe que o tempo é um agravante, é um motivo de desistência, daqui a pouco você seccionar esse tempo de trabalho, que era para ser 30 minutos ou 60 minutos, daqui a pouco você faz estágios de 10 minutos e o cara descansa. Daqui a pouco, para ele, na questão do subconsciente, na questão da percepção, isso se torna menos agressivo, menos problemático, você pode ter mais sucesso na abordagem do exercício. Então são todas coisas que geram estratégias de tentativa de fazer a maior aderência ao exercício de forma geral. Eu acho que nós estamos meio estourados no tempo. Né? Não, mas assim, não te preocupa. Olha só, se tu não te importar, a gente encerra essa e volta para continuar. Mas topa? Não me importo. Vamos nessa. Então vamos. Tem bastante vinho ali ainda. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Não sei se vocês vão voltar, mas nós todos são diferentes. Não dá para padronizar treinamento para um grupo grande de pessoas. Vamos voltar com esse assunto na próxima, senão a gente vai acabar o tempo aqui. Gente, olha só, eu vou encerrar essa aqui, e eu vou abrir uma nova live, e a gente volta, porque o papo tá gostoso, o papo é de boteco, tem vinhozinho, tem pinhão, tem uma cervejinha, e a gente vai continuar a live. Então, não sai daí, a gente tá voltando já já.